Boa noite a todos. Bom, dando continuidade ao 5º Seminário de Pesquisa e Planejamento e Gestão Territorial, as atividades desta noite estão ao encargo do curso de Ciências Biológicas e tem uma razão bastante interessante de nós estarmos presentes e coordenando esse encerramento do 5º Seminário, em função de que hoje é o Dia do Biólogo. Tá? Em 1979, no dia 3 de setembro, foi então reconhecida e publicada a lei que regulamenta a profissão do biólogo e do biomédico. Dizendo isso, eu gostaria de chamar aqui duas autoridades que representam a biologia na Unesc, o professor Rafael, que aqui está, que está coordenando o curso, por favor. O professor Rafael é biólogo, é egresso aqui da universidade, está coordenando o curso de Ciências Biológicas atualmente. E eu também gostaria de chamar a professora Birgit Harter Marx, que atualmente ela é coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais aqui da universidade. Por favor, professora. Agora, então, convite especial para Bruna Costa Alberton, nossa palestrante da noite. Por favor, Bruna. A Bruna também é egressa do curso de Ciências Biológicas da Unesc e atualmente ela é doutoranda do programa de Biologia Vegetal na Unesp de Rio Claro, sob a orientação da professora doutora Patrícia Morelato. Bruna, é um prazer e uma honra receber aqui em casa. Tá? Ela foi aluna nossa aqui da 2ª turma do bacharelado e, para vocês terem uma ideia, os alunos da nossa universidade, a grande maioria que se formou tanto no bacharelado, que é o curso mais recente, quanto da licenciatura, eles estão ocupando várias vagas nos cursos de mestrado e do doutorado do país. Tá? Então, nós temos alunos na Unicamp, na USP, na URGS, na UFSC, aqui em Minas Gerais, e estão espalhados. Os que não estão estudando já estão trabalhando e têm nos dado muito orgulho em função das atividades que estão desenvolvendo. Nós temos também uma grande quantidade de alunos que estão aqui na Unesc, nos laboratórios e no nosso próprio programa de Ciências Ambientais. Bom, como a nossa mestre de cerimônia falou, o professor Ariovaldo não pôde estar presente porque houve um cancelamento do voo pela Azul. Então, ele, pela 2ª vez, ele não pôde estar presente neste evento. Mas, de certo, num outro ele vai estar aqui. Nós vamos ter a palestra da Bruna, que vai falar sobre fenologia remota, que é o que ela está trabalhando agora no doutorado. A professora Birgit vai fazer as honras da casa de fazer a parte de discussão e de puxar o debate, porque a Bruna é egressa do laboratório da professora Birgit. Então, eu não me achei no direito de fazer toda essa cerimonial sozinho. Bom, agora eu convido, então, os membros que estão aqui presentes, professor Rafael e a professora Birgit. Vou deixar a palavra aberta para algum pronunciamento, se assim quiserem. E, em seguida, eu convido a Bruna para proferir a sua palestra. Bom, boa noite a todos e a todas. Boa noite, professora Birgit, Bruna, Jairo. Eu vou ser breve nas palavras. Hoje, a profissão do biólogo ela está completando 35 anos de regulamentação. E o Conselho Federal de Biologia e os conselhos regionais de biologia, eles lançam uma campanha, o biólogo, um mundo de oportunidades. E, em cima dessa campanha, eu gostaria de fazer uma reflexão com os nossos alunos para que comecemos a pensar, né, que oportunidades são essas e que nós vamos pensar se nós estamos preparados para essa oportunidade. Que, às vezes, as oportunidades aparecem e a gente tem que estar preparados para ela. E o papel da universidade é dar as ferramentas para que vocês possam, na hora em que as oportunidades aparecerem, abraçar
e desempenhar com excelência. Então, isso a gente fala com causa própria para que sirva de exemplo. A Bruna está aqui, que também é um exemplo, e vários outros professores do próprio curso que foram egressos do próprio curso de Ciências Biológicas da própria universidade, que retornaram e hoje são docentes, fizeram suas especializações, tá? E hoje desempenham e abraçaram as oportunidades que lhes foram dadas. Tá? E esse é o recado que eu gostaria de dar. E a grande questão, e que muitas vezes o ditado é falado, que ser biólogo é uma opção de vida. Não, biólogo hoje é uma profissão, além de uma opção de vida. Tá? E esse é o grande recado que a gente tem que levar para frente. Tá? A opção de vida sim, mas é uma profissão. Tá? E que a oportunidade, quando chegar, ela tem que ser abraçada e levada a sério. Porque para que fazer da oportunidade, da primeira oportunidade, que não seja a última, e sim a próxima e as seguintes, sempre com excelência como essa que a gente vai ver na palestra seguinte. Tá? Então, uma boa palestra a todos. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Cumprimento os presentes aqui no palco, o professor Jairo, colega professor Rafael. Especial cumprimento para a mestre e doutoranda Bruna, que se colocou à disposição de transmitir e contribuir neste evento com o conhecimento que ela adquiriu. Gostaria de estender o cumprimento a todos presentes aqui neste último encontro do evento do seminário. E eu gostaria também cumprimentar e parabenizar todos os biólogos pelo seu dia hoje aqui. Tá? Então, os meus parabéns para todos. E eu vou ficar bem breve, senão acho que vou começar a chorar. Porque eu tenho um motivo muito forte e um sentimento muito especial neste momento de participar aqui dessa palestra como mediadora. Não só apenas porque a Bruna é egresso do nosso curso de Ciências Biológicas, bacharelado, mas principalmente porque eu vejo ela como fruto do início que começou no meu laboratório, no laboratório de interação animal-planta. Ela começou as suas pesquisas como a bolsista de iniciação científica, fez o seu trabalho de conclusão de curso, justamente com o tema relacionado que ela decidiu de continuar. Então, eu me sinto um pouquinho responsável de ter colocado uma pequena semente nela e, desta forma, hoje, com maior orgulho, já mestra na área de fenologia, doutoranda na área de fenologia, mas é um fruto, é uma satisfação muito grande de um orientador ao nível de graduação, depois ver o futuro e ver que realmente o orientador conseguiu que os alunos pegam com paixão um certo assunto, uma certa pesquisa, que eu tenho aqui o meu exemplo, um dos exemplos no meu lado. Fico muito satisfeito com isso. Mais uma vez agradeço a sua contribuição, enorme prazer revê-la aqui em casa, desta vez como palestrante, não apenas de apresentação de TCC, não, agora que bom. E desejo então a todos um bom aproveitamento desta noite e também dos minicursos no âmbito da semana do Dia do Biólogo, que vão ter início amanhã e vão se estender até sexta-feira. Então, um bom aproveitamento e uma boa palestra a todos. E nós vamos falar depois da palestra novamente. Obrigada. Bom,
Boa noite a todos. Eu também cumprimento a banca de debate, o professor Rafael, a professora Birgit, o professor Jairo. Queria agradecer muito o convite da Unesc, de poder vir aqui falar um pouco do meu trabalho, um pouco desse projeto para vocês. E um prazer maior ainda de estar fazendo isso no Dia do Biólogo. Acho que a maioria aqui são biólogos ou vão ser biólogos. E é um prazer muito grande falar nesse dia de uma profissão que eu, pelo menos, tenho muito orgulho de seguir. Aproveitando que é o Dia do Biólogo também, né, vou deixar aqui o meu depoimento. Eu me formei aqui no bacharelado há alguns anos atrás. E os anos que eu passei... E, na verdade, para mim, eu fiz toda... E, na verdade, o tema de fenologia, eu comecei a trabalhar aqui na Unesc, sob a orientação da professora Birgit, e eu posso dizer que a base científica, a minha base de pesquisa científica, eu tive aqui na universidade, fazendo as 2 iniciações científicas que eu fiz, e o meu projeto de TCC, todo sob a orientação da Birgit, lá no Laboratório de Interação Animal-Planta. Então, esse é o depoimento que eu deixo aqui para vocês essa noite. E, bom, eu não mudei tanto assim de área, mas eu dei ficou um pouquinho mais tecnológico, assim, o meu tema, e eu trabalhava com fenologia reprodutiva, e eu mudei, e hoje eu trabalho com a fenologia vegetativa, que eu vou mostrar para vocês o que é. Então, aqui a gente vai ver esse uso que é mais atual, que é esse uso de imagens digitais para monitorar as mudanças na vegetação. Bom, os temas que eu vou abordar para vocês são esses, a fenologia vegetativa, esse termo novo que é o e-science, que eu vou mostrar para vocês o que é, falar das câmeras nos estudos ambientais e da fenologia remota próxima, que também é algo um pouco mais novo. A minha área de trabalho a minha área onde eu mais trabalho com isso é no Cerrado, então eu vou falar um pouquinho do Cerrado para vocês, que eu sei que aqui é um pouquinho distante do Cerrado e a gente quase não ouve falar. E, por fim, vou falar um pouco do meu estudo de caso, do trabalho das publicações que a gente tem e do que está acontecendo hoje com as câmeras que a gente tem no campo, um caso deles. Então, não sei se todo mundo aqui já sabe, mas a fenologia, ela é um estudo... A fenologia, antes mesmo dela ter esse nome, fenologia, né, ela sempre existiu, porque a fenologia é exatamente essa observação, é o ser humano observar a vida dos organismos em geral. Então, esse estudo, ele está baseado na observação desses fenômenos biológicos repetitivos que acontecem na vida dos organismos, como, por exemplo, ali, floração, época de acasalamento. Aqui eu botei algumas figurinhas para a gente ver. Por exemplo, a reprodução de anuros, a migração de aves, os próprios estágios de alguns insetos, como, por exemplo, a metamorfose das borboletas, e principalmente os eventos das plantas, que são os eventos de floração, de frutificação, de brotamento foliar, de queda foliar. E esse estudo, ele visa, então, observar esses eventos e relacionar eles com as condições do clima, ou então, com essa outra definição aqui de baixo, a gente amplia um pouquinho ela e diz que, além da gente relacionar eles com as forças abióticas, como do clima, a gente também relaciona com forças bióticas, quem sabe de uma forma um pouco mais detalhada, né, saindo do nível de comunidade. Quando a gente parte para nível de população, a gente consegue ter relações mais fortes entre espécies. Então, só para resumir aqui, a fenologia ela pode estar relacionada principalmente com a pressão de fatores abióticos. Então, as variáveis climáticas que a gente mais usa para explicar os eventos fenológicos é justamente a temperatura, a luminosidade e a precipitação. Outros fatores. Isso, quando eu falo clima, é porque normalmente o primeiro filtro que atua sobre o organismo é o clima, que é o meio onde ele está vivendo. Então, falando de planta, porque eu vou falar aqui a palestra inteira sobre plantas, quando a fenologia, na fenologia de plantas, o clima, quando a gente fala ao nível de comunidade, o clima é o primeiro filtro que está atuando nela. Então, provavelmente o padrão de uma comunidade ele vai ser modelado pelo clima que está atuando sobre aquela vegetação.
Quando a gente parte para observações mais detalhadas, como, por exemplo, estudar uma determinada população ou algumas espécies, a gente vai vendo que outros fatores vão poder estar atuando, que podem ser fatores bióticos ou fatores evolutivos, fatores de parentesco mesmo entre as espécies. Os fatores bióticos podem ser tanto competição entre as espécies, ou mesmo interações entre essas espécies com outros animais, como, por exemplo, interações com insetos na polinização, ou com aves na dispersão, ou mesmo interações antagônicas, como, por exemplo, a herbivoria nas folhas. Mas o que eu vou falar aqui, basicamente, é sobre a fenologia vegetativa, que não é exatamente a observação das flores e dos frutos, mas sim a observação das folhas das plantas. Eu achava isso chato antes de começar a trabalhar, porque eu achava bem mais legal falar, né, estudar flor ou estudar fruto, mas na realidade é muito interessante, porque estudar as folhas, na verdade, elas são os órgãos das plantas responsáveis por todo o equilíbrio da planta. Então, entender as trocas foliares faz a gente entender uma série de processos que a gente às vezes não se dá conta. Então, eu começo assim perguntando, por que será que as folhas caem? Né? Por que será que as plantas têm as folhas e as folhas dessas árvores elas caem em algum determinado, sei lá, um período do ano? Até hoje, eu estava chegando segunda-feira e aqui também. A gente anda pela cidade, vê as praças ou vê as ruas e tem árvores que estão sem folhas já. Né? Ou já estão há algum tempo sem folhas. E outras não perdem assim as folhas. Então, por que será que as folhas das árvores caem? O que será que acontece? Será que existe algum estímulo? Existe algum desencadeador que faça com que as folhas caiam? Porque, na verdade, as árvores não estão doentes, elas não têm nenhum problema, elas perdem as folhas por um determinado motivo. Então, a queda das folhas nas árvores, elas são processos naturais e elas podem ter algumas razões. Como, por exemplo, aqui, elas podem ser para evitar congelamento. Então, provavelmente, as árvores, as plantas de clima temperado, por exemplo, elas acabam perdendo as folhas num determinado período, porque vai chegar uma época do ano, por exemplo, no inverno, que as temperaturas vão cair tanto, e às vezes neva, né? As temperaturas elas caem muito. E para evitar que, por exemplo, os vasos condutores congelem pela baixa temperatura, elas acabam perdendo as folhas para evitar que elas colapsem por conta das baixas temperaturas. Um outro motivo para as plantas perderem as folhas, seria para conservar a umidade. Existem ecossistemas que têm uma certa estacionalidade, então vai chegar um período do ano onde as chuvas diminuem muito, existe um déficit hídrico muito forte. E para evitar com que a planta fique perdendo água através da folha, porque é na folha que acontece a evapotranspiração, então a planta sempre está perdendo vapor d'água pelas folhas, elas optam por perder todas essas folhas ou perder parte delas para evitar também que elas entrem em colapso por um déficit hídrico. Além do que também, isso é um processo programado e a gente vai ver em que tempo isso acontece e por quê. Os desencadeadores que podem estar que podem estar influenciando esses eventos acontecerem, as plantas perderem as folhas e rebrotarem, a gente sabe que existe um monte de fator, todos aqueles ali. Desde fatores endógenos, né, os mecanismos fisiológicos, até mesmo o clima, que tem grande influência, ou as interações bióticas que podem acontecer, a herbivoria, ou o fotoperíodo, que muda ao longo do ano. Enfim, a gente tem uma lista de desencadeadores, mas exatamente o que está atuando, a gente não sabe. É difícil isolar esses fatores e a gente conseguir determinar exatamente o que está atuando sobre uma comunidade. Mas, como eu falei, fazer um estudo ao nível das folhas é muito importante, e aqui tem alguns processos que a gente consegue entender muito melhor quando a gente estuda a fenologia vegetativa. Por exemplo, a fotossíntese que está acontecendo nas folhas, o próprio ciclo do carbono, todas as trocas entre planta e atmosfera estão acontecendo ali, a ciclagem de nutrientes, quer dizer, as folhas, quando as folhas elas fazem a fotossíntese,
as plantas perdem, as folhas voltam ao solo, elas são decompostas e elas voltam de novo a ser absorvidas pelas mesmas plantas. Então, é a ciclagem, a própria estação de crescimento, que é um pouco mais marcada, essa estação de crescimento, em ecossistemas que são mais sazonais, já que a gente tem um período mais determinado para isso. Enfim, as trocas gasosas em geral. Então, se as plantas elas são capazes de responder a estímulos ambientais, logo, se os estímulos ambientais mudam, as plantas elas vão começar a responder de forma diferente. É por isso que a fenologia está muito vinculada, nos últimos anos, com o tema de mudanças climáticas. Ela vai muito em encontro ao tema de mudanças climáticas. Eu não vou ficar explorando a parte das mudanças climáticas e nem dizer qual é a origem das mudanças climáticas, mas é interessante, todos esses estudos fenológicos e todos os dados que a gente coleta disso, eles podem vir para depois a gente injetar nesses modelos de previsões e modelos de mudanças climáticas sobre as plantas. Então, nos últimos 20 anos, mais ou menos, a fenologia e a palavra fenologia, junto com a palavra clima, ela aumentou muito o número de citações, justamente porque a fenologia ela se tornou uma ferramenta para explorar essa questão das mudanças climáticas e tendo a planta como objeto de estudo, já que ela pode ser muito influenciada pelo clima. E aqui, nesse quadrinho, a gente tem só uns exemplos dos feedbacks que existem entre a planta e a atmosfera. Então, só para vocês terem um exemplo, aqui, o desenvolvimento e a senescência foliar. Esse evento ele influencia toda a parte de ciclagem de carbono e nutrientes, a serrapilheira, o microclima, que vai influenciar a estrutura e a composição da atmosfera, que vai influenciar o clima, o tempo, enfim, e o sistema climático do local. Então, existe uma reciprocidade assim, entre clima e planta, planta e clima. E a fenologia está mediando tudo isso. Né? Estudando ela, a gente consegue entender exatamente essas questões. Mas é difícil, às vezes, fazer isso, né? A gente fica pensando, é muito legal entender as trocas foliares da vegetação, mas é difícil fazer. Primeiro que a gente precisa ter muita gente para ir para campo. Eu não sei se aqui alguém já fez fenologia ou sabe como funciona, né, as observações. Existe uma periodicidade que a gente precisa ir para campo, ao menos uma vez por mês, precisa ir para campo coletar os dados para anotar tudo o que está acontecendo. E esses estudos, onde a gente quer ter uma visão mais geral das coisas, como, por exemplo, é interessante ver as trocas foliares em diferentes locais, né? Não só numa região. Então, esses multi-sites que a gente precisaria ter é muito complicado quando a gente trabalha com pessoas somente. É lógico que o dado, a fenologia tradicional, que a gente fala, que é a fenologia que a gente vai para campo e coleta os dados, ela é chamada de ground phenology. E é lógico que é um dado super confiável, é um dado que a gente vai para campo, a gente está vendo o indivíduo que coleta esse dado, né? Apesar das fenofases vegetativas serem um pouco complicadas da gente mensurar, mas são dados mais precisos. E a forma mais comum que a gente tem hoje de coletar dados de fenologia é através da fenologia de solo. Mas a gente tem áreas restritas e precisa de muita gente para fazer isso. Então, se a gente tem bastante verba para contratar muita gente para ir para campo todo mês e ao longo de vários anos, né, porque também é legal ter séries longas. Né, às vezes, 1 ou 2 anos de série não basta para a gente inferir alguma coisa. Então, o legal é ter uma série longa. Então, isso é muito complicado. Uma outra forma hoje de fazer fenologia é a fenologia remota, que é o Remote Phenology feito com imagens de satélite. Esse já é amplamente usado e a gente pode ter resultados também da fenologia vegetativa através das imagens de satélite. Nesse caso, é possível ter áreas muito grandes, né, áreas continentais, porque dependendo do satélite você tem áreas bem grandes. Mas o satélite também tem algumas restrições.
Como, por exemplo, a gente tem a questão dos distúrbios da atmosfera. Então, existem várias correções que devem ser feitas nas imagens de satélite para a gente poder utilizar. E uma outra coisa é que a gente tem a falta da validação dos dados no solo. Nem sempre o que a gente pode estar inferindo na imagem é o que está acontecendo lá no solo, e não há validação. Então, os dados não são exatamente precisos e confiáveis. Mas é bem utilizado hoje o Remote Phenology, é amplamente utilizado para avaliar, enfim, grandes áreas, a questão da fenologia vegetativa. Então, a gente tem o ground e a gente tem o satélite. E, no meio disso, a gente pode ter a fenologia remota próxima, que é usar as câmeras digitais. Com as câmeras digitais, a gente vai poder ter uma escala um pouco maior que a escala local do observador. A gente pode ter uma escala de paisagem, por exemplo, e não vai ter o problema não tem uma atmosfera ali no meio, né? A gente tem alguns metros só entre a câmera e a floresta. Então, a gente tira, né, esses problemas que o satélite tem e amplia um pouco mais as nossas áreas, que seriam os problemas que tinham o Ground Phenology. E, da mesma forma, é possível extrair índices e quantificar a fenologia desses locais. E vocês vão ver como que a gente faz isso. Mas, antes de mostrar, eu queria falar para vocês exatamente sobre esse termo, que é o eScience. E foi legal, porque antes de começar a palestra, eu estava tendo aqui uma palestra sobre um equipamento super moderno. E isso a gente está tendo cada vez mais nos nossos trabalhos de biólogos. A gente está inserindo novas tecnologias para o campo, para a coleta do campo. E isso ajuda muito, porque quando a gente precisa coletar, sei lá, algum dado climático, alguma variável ambiental, a gente vai lá, leva às vezes um termômetro ou um sensor para campo, coloca lá, deixa lá coletando. E hoje existem equipamentos que não são mais nem tão caros, já estão com preços bem melhores, e a gente pode levar para campo, e eles ficam coletando o tempo inteiro, né? Existem os sensores, estão ligados a data loggers, então a gente acaba tendo dados de 5 em 5 minutos. É excelente. Tem muita. Você consegue coletar todas as variáveis climáticas possíveis. Inclusive, nos locais onde a gente tem câmeras, existem torres climáticas que estão coletando as variáveis do microclima o tempo todo, e eles mandam remotamente para uma plataforma na internet, onde a gente acessa e baixa todos esses dados. Então, desse ponto de vista, é ótimo, né? A gente tem uma série de dados, de variáveis, mas chega no laboratório, a gente coletou tudo isso, chega no laboratório, você tem muito dado, tem uma tabela gigante de dado, de 5 em 5 minutos, e tu não sabe o que fazer com aquilo tudo, porque é muito dado. E aí você precisa de algumas ferramentas computacionais para começar a compilar aquilo e fazer com que aqueles dados de clima que tu tem se transformem em variáveis que tenham algum significado biológico para você e para o seu trabalho. Então, o eScience, ele é esse termo que ele se refere exatamente a resolver esses problemas científicos usando ferramentas computacionais. E quando eu digo ferramentas computacionais, são ferramentas intensivas, que tanto para análise, para visualização e para organização de grande volume de dados, que são os Big Data. A gente tem muito volume de dados. Você pensa que coletar 1 ano de dados, todos os dias, de 5 em 5 minutos, é bastante coisa. E o legal do eScience é exatamente isso, porque existe a multidisciplinaridade dentro dele. Eu não trabalho sozinha e ninguém do projeto da área dos biólogos trabalha sozinho. A gente precisa o tempo inteiro estar interagindo com as pessoas da computação, as pessoas que desenvolvem essas ferramentas computacionais. Então, o legal é isso, é estabelecer essas colaborações, criar essas áreas híbridas. Então, a gente acaba tendo um novo perfil de profissional aí. A gente tem um biólogo que entende um pouco mais de computação e tem lá um computeiro que entende um pouco mais de biologia. E isso é muito legal para o mercado de trabalho, que busca cada vez mais esses perfis diferenciados de profissional. E o eScience, enfim, ele entrou nas nossas vidas exatamente dentro desse projeto, que é o ePhenology. Ele é um projeto, é o projeto hoje
maior do nosso laboratório de fenologia, lá na Unesp, em Rio Claro, e ele é financiado pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa lá do estado de São Paulo, e pela Microsoft Research, que é uma área da Microsoft somente dedicada à pesquisa e investe muito em equipamento e pesquisas para ter esses resultados em pesquisas científicas ambientais. Bom, então as câmeras, né? As câmeras, elas começaram a ser usadas, na verdade, isso não é tão recente, né? A gente já usa câmeras no campo há algum tempo. A própria área da zoologia já usa câmeras, as armadilhas fotográficas, que também são câmeras, para fazer registro de mamíferos, de animais, enfim, em geral. Então, pelo menos há 20 ou 25 anos já são utilizadas câmeras no campo. E aqui é um exemplo que eu coloquei de pesquisadores que já usavam as câmeras em algum momento para detectar vegetação. Porque quando eu vi também o tema de usar câmeras no campo para fazer foto da vegetação, eu achei estranho, achei que era muito novo, mas na realidade não é. Esse trabalho aqui é de 1995, e esse pesquisador ele já fazia fotos de uma parcelinha que ele tinha, e depois, na época, ele ainda fazia foto, ele digitalizava aquela imagem, colocava no computador e tentava criar novos índices de vegetação para tentar localizar a vegetação dentro de diferentes substratos. Um outro trabalho, que esse aqui é de 2000, um outro pesquisador fez a mesma coisa, mas ele queria ver flor. Então, ele também começou a fazer fotos de várias parcelas e ele contava tanto manualmente as flores, como depois ele colocava no computador e tentava estimar quantas flores tinham em cada parcela. Então, já existia essa ideia de fazer alguma coisa com vegetação com as câmeras. E depois surgiu esse termo, que é fotografias repetidas, que é o Repeated Photography, onde utilizam as câmeras digitais para as aplicações ecológicas. E aí tem algumas aplicações ecológicas, pelo menos, aqui, em relação à mudança na dinâmica e estrutura de ecossistemas, porque a vegetação muda, né? O tempo todo ela está mudando de um ano para outro, ou mesmo dentro de um ano, ou mesmo dentro de uma estação, e a câmera está registrando tudo isso, porque ela faz fotos diárias dessa vegetação. Aqui, crescimento da vegetação e biomassa. É possível estimar também, através das câmeras. E alguns estudos de fisiologia, como verificar estresse em planta, status de nitrogênio, e principalmente para monitorar cultivos de agricultura. E isso, quem sabe, seja uma das partes que mais tenha desenvolvido isso, porque, né, a questão da agricultura tem toda a parte comercial, então acabou se desenvolvendo bastante. Inclusive, ontem, eu li numa revista de pesquisa, e a Embrapa, lá em São Paulo, está desenvolvendo novos softwares justamente para a questão de monitoramento da agricultura por imagens digitais. Mas eles não usam exatamente uma câmera fixa, eles usam drones, né, que são os aviões não tripulados, e eles também já estão desenvolvendo isso lá em São Paulo. E o legal da câmera é o quê? A câmera é barata, e ela tem um tamanho reduzido, ele facilita a instalação. E a gente consegue ter uma aquisição de dados de alta resolução e tem dados confiáveis, então, para aplicar tem uma gama de aplicações. A aplicação das câmeras na fenologia, o primeiro trabalho que fez isso foi esse aqui, que é desse pesquisador, que é o Richardson. Foi em 2007. Ele é um pesquisador da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos. E algum dia teve a ideia de, enfim, eles têm uma série de torres de fluxo lá nos Estados Unidos que medem variações de carbono. E eles já tinham essas torres lá, dessa rede que se chama Ameriflux. E resolveram colocar, então, câmeras digitais presas nessas torres para ter um dado a mais. E depois disso, baseado já no que tinha na literatura, eles fizeram esse primeiro trabalho, que era para verificar o green up, no caso, o aumento do verde, num determinado período, que era no início da primavera, numa floresta decídua, lá no hemisfério norte. E aí começaram outros trabalhos. Hoje, as duas maiores redes que trabalham com câmera
monitorando a vegetação é essa Fenocam, que é desse pesquisador, o Richardson, e uma outra é a Fenoeye, que é dos japoneses. Eles têm muitas câmeras espalhadas no país inteiro. Além de terem câmeras que eles mesmos instalam, eles usam webcams que ficam monitorando a cidade o tempo todo. Eles baixam esses dados da cidade e onde tem algum pedacinho de vegetação, eles também analisam. Então, eles têm muitas câmeras lá no Japão. E, basicamente, é assim que funciona. Você precisa ter uma torre que fique acima da vegetação-alvo que você quer estudar. E instala uma câmera digital que precisa estar segura e, enfim, bem fixa e segura das intempéries do clima. E a sua vegetação fica aqui e você faz fotos diárias ou a cada hora, dependendo da sua pergunta, a frequência de imagens você comanda. Aqui é o exemplo da torre fenológica que existe no Cerrado, onde foi a primeira área que foi instalada, a primeira câmera, lá em São Paulo. Ele fica na cidade de Tirapina, e ela fica aqui presa num braço, a mais ou menos uns 18 metros de altura, e fica olhando para uma vegetação de cerrado, um cerrado sensu stricto. Aqui eu só coloquei alguns exemplos, então, dos trabalhos dos pioneiros que utilizaram a câmera para fenologia, esse trabalho do Richardson e outros trabalhos já que começaram a ser desenvolvidos na Europa. E no meio de tudo isso também tem trabalhos já como no Japão, em outros locais. Mas o interessante não, mas o que acontecia é que até então tinham esses trabalhos, mas todos no hemisfério norte. Então, a vegetação no hemisfério norte ela é bem sazonal, né? Existe uma sazonalidade bem marcante. Então, existe a época do ano, existe o verão, a primavera, as folhas caem normalmente, pelo menos nas florestas decíduas. A riqueza da vegetação não é tão grande como, por exemplo, as vegetações tropicais. Então, em geral, as imagens são bem bonitinhas assim de trabalhar. Você vê, tem algumas espécies, você vê, sei lá, numa imagem tu consegue identificar 2 espécies mais relevantes, pelo menos as que mais aparecem, né? As do subbosque às vezes não aparecem. E os padrões são bem marcantes. E são bem, como por exemplo aqui, esse aqui é um padrão de um começo de esverdeamento aqui, num determinado período, que provavelmente era o início da primavera, o verde estava contínuo, daqui a pouco ele aumenta, e aí ele vai começar a diminuir no final da estação de crescimento e começar a senescência foliar. Então, o canal verde, a cor verde, né, ela vai diminuir no fim da estação de crescimento e o canal vermelho vai começar a aumentar, porque as folhas elas estão mudando de cor. Elas estão ficando de verdes, elas começam a ficar amareladas, vermelhas e até caírem. E aí o verde volta para o menor valor dele. Então, assim, a gente consegue interpretar a fenologia das comunidades. E no hemisfério norte é bem legal de fazer isso, e é bem interessante. E, de certa forma, é mais previsível, né, os eventos acontecerem. Já nas florestas tropicais ainda não tinha sido feito nenhum estudo, pelo menos até hoje não havia nenhuma publicação de uso de câmeras para fenologia em florestas tropicais. Hoje, no Brasil, a gente do laboratório sabe que existem outros grupos que estão trabalhando com isso, existem grupos na Amazônia, em florestas secas, que estão monitorando, mas nós começamos com o monitoramento de uma área de cerrado em 2011, em agosto de 2011. Essa é a foto que nós temos da área onde a gente monitora, a primeira área que a gente começou a monitorar. Fica em Itirapina, é um cerrado sensu stricto. E, bom, aí não sabia o que ia acontecer. Será que numa floresta tropical a gente conseguia monitorar por câmeras? Né? Como será que muda as cores ao longo do ano de uma floresta tropical? Existe uma infinidade de espécies dentro de uma mesma imagem. Será que o padrão ia ser possível a gente extrair esse padrão fenológico por meio das imagens? Isso era uma dúvida. Então,
A primeira área que a gente instalou foi nessa, e para testar justamente. E o primeiro trabalho que foi desenvolvido também foi aqui, para ver se ia dar certo e se a câmera seria eficiente para isso. Vocês podem ver que a vegetação muda realmente. Isso aqui é uma foto na estação úmida, em fevereiro, e aqui em agosto, que é o mês mais seco, é o mês mais seco no Cerrado, é o mês onde praticamente a precipitação ou ela é zero, ou ela chega, sei lá, 30 milímetros, até 60. Então, a vegetação ela muda bastante. Se a vegetação muda, a gente espera, então, que extraindo as métricas da imagem também mudariam e a gente poderia ter uma interpretação da fenologia. Aqui é a mesma foto, mas de ângulos diferentes, de uma câmera normal, um ângulo de paisagem. Então, como que a gente faz para extrair os dados de uma imagem digital? Parece que é complicado, mas na verdade não é. É de uma forma bem simples. Essa aqui é uma imagem hemisférica, é uma lente fisheye de uma câmera que está instalada numa área de Mata Atlântica, que fica no núcleo Santa Virgínia, em São Luís do Paraitinga, fica dentro da zona da Serra do Mar, então fica perto do litoral norte de São Paulo. E existe uma torre lá, ela tem 60 metros de altura, e a câmera está mais ou menos a uns 40 metros. E, bom, a gente já tem uma câmera lá também para ver se é possível monitorar a fenologia numa área menos sazonal, como por exemplo, ou não sazonal, como é a Mata Atlântica. Então, uma imagem digital, ela é formada, o modelo de cor da imagem digital ela é o RGB. Então, toda imagem que você abre em qualquer monitor, ela tem esse sistema de cor, que é o vermelho, o verde e o azul. E a combinação sempre desses canais vai dar todas as cores que é possível ver numa imagem. Então, a gente fala que essas imagens, elas são imagens de 8 bits. Existem já imagens melhores, de 12 bits, enfim. Mas essas imagens RGB, são imagens de 8 bits. E cada canal de cor, o canal vermelho, o verde e o azul, eles têm a possibilidade de ter pelo menos de terem 256 níveis diferentes de cores possíveis. Então, multiplicando tudo isso, a gente pode ter mais de 16 milhões de possibilidades de cores. Logo, uma imagem digital ela consegue refletir bastante o que está acontecendo no ambiente. Ela dá uma informação bem grande de cores para a gente. E, bom, o que acontece, né? A gente tem aqui um corte de uma folha e quando a folha está crescendo e está fazendo fotossíntese, ela absorve, né, os canais vermelho e os canais verde da luz visível e reflete o canal verde. Então, é o que a gente vê, a folha verde, justamente porque ela reflete o verde. Ela reflete também outros comprimentos, como, por exemplo, o infravermelho, que é bastante refletido pelas folhas que estão em expansão. Mas a câmera ela vai estar aqui, ó, aqui no espectro no espectro visível, ela fica no azul, no verde e no vermelho. A gente consegue ver esse pedacinho aqui do que está acontecendo na vegetação, que é basicamente isso aqui que acontece. A folha está verde, fica amarela, fica vermelha e cai. É isso que a gente consegue ver. Existem outras informações fisiológicas e ecofisiológicas que acontecem na folha, que são possíveis de ver em outros canais, como, por exemplo, no infravermelho e no infravermelho próximo. Mas, basicamente, as cores das trocas foliares é possível ver com os canais RGB. E aqui, mostrando o protocolo do campo, a equipe vai a campo, no caso eu, vou lá numa torre, baixo as imagens, trago para o laboratório. É feito um backup dessas imagens, elas vão para um servidor. E, em seguida, existe um pré-processamento dessas imagens e depois elas vão para análise. Melhor, para a extração dos índices. Como eu falei, o pessoal da computação trabalha sempre com a gente e eles desenvolveram esse desktop, esse software, que faz todo o processo de extração das métricas que a gente precisa das imagens. Ele se chama Image Viewer, esse software, e ali são inseridas todas as imagens coletadas e são extraídos todos os índices. No caso,
são extraídos todos os valores brutos dos pixels vermelho, verde e azul, e são contabilizados alguns índices de vegetação que são usados para a interpretação da fenologia. Na imagem, são escolhidos tanto partes grandes da comunidade, para fazer uma análise da comunidade, como também são selecionadas algumas partes somente que correspondem a algumas espécies. Nesse caso do cerrado, todas as espécies que estão dentro daquela imagem a gente identificou. Foi feita uma saída de campo, onde foram identificadas todas as espécies, com uma imagem na mão, ou mesmo estando com a câmera ligada e vendo as imagens, e as pessoas estando lá embaixo e identificando, enfim, foi mais ou menos isso que aconteceu. Todas as espécies foram identificadas, e eu já sei, por exemplo, que essa imagem que está aqui corresponde a uma espécie que se chama Aspidosperma tomentosa. Ela está lá na imagem, e eu posso fazer a fenologia somente dela, por meio das imagens. Então, é uma visão mais ou menos do que é feito. Aqui é uma parte da comunidade selecionada, então aqui é uma análise da comunidade. São extraídos os canais RGB dessa imagem e são contabilizados alguns índices. O índice mais usado hoje é esse aqui, que é o RGB Chromatic Coordinates, que nada mais é do que um valor normalizado dos canais. E, enfim, agora, eu vou mostrar esse trabalho, o primeiro trabalho que foi feito nessa área núcleo, que é essa área principal, onde foram feitos esses trabalhos com a câmera. E também foi o trabalho do meu mestrado. Eu terminei o mestrado com esse trabalho pronto. E ele está publicado hoje no Ecological Informatics. E ele foi feito todo no Cerrado, numa área que fica em Tirapina. É uma cidade que fica a uns 40 minutos de Rio Claro. Essa área de Cerrado, ela já é monitorada com a fenologia do solo há mais ou menos uns 10 anos. Começou em 2004, as observações fenológicas lá nessa área. E o bioma Cerrado, a gente aqui do sul, pelo menos, conhece menos, né? Primeiro porque não tem cerrado aqui perto. Mas ele é uma área muito interessante de se trabalhar. O Cerrado ele é o segundo maior bioma do país e ele está bem distribuído, principalmente no centro. Tem umas partes no sudeste, mas o centro do país é onde tem a maior ocorrência desse bioma. E ele é bem influenciado por esses fatores que eu listei aqui, que é o clima, a fertilidade e o pH do solo, influenciam bastante. O regime de fogo é algo que influencia bastante a fisionomia do cerrado. A disponibilidade de água, porque é um bioma que está inserido num clima estacional. Então, existe um inverno seco, onde a precipitação é reduzida, e existe um verão úmido, onde tem os maiores valores de chuva. A geomorfologia, a topografia e a latitude. Então, aqui estão algumas imagens para vocês verem. O Cerrado ele possui uma vegetação que tem muitas características xeromórficas, então muitas características de plantas que são adaptadas a ambientes mais secos. Por exemplo, folhas coriáceas, folhas às vezes menores, ou folhas que têm algum tipo de pilosidade, proteção. Os caules são mais tortuosos, né, porque o solo é muito pobre do cerrado e existe um alto índice de alumínio, então são solos ácidos. Existe o fogo, que atua no cerrado, então ele é um dos principais responsáveis por influenciar nas fisionomias diferentes que existem dentro do cerrado. Enfim, existem algumas espécies mais conhecidas que são do cerrado, como, por exemplo, o pequi, que é o Carioca brasiliensis, o angico do cerrado, que é a Anadenanthera falcata, o barbatimão, que é o Strepinodendro. Enfim. Os objetivos desse trabalho, desse estudo de casos que eu vou mostrar para vocês, foi basicamente isso. São esses três. Primeiro, ver se as câmeras digitais podiam capturar mudanças nas folhas numa vegetação tropical, nesse caso, o cerrado. E se podiam ser detectadas diferenças na fenologia entre as espécies e entre a comunidade. Foram feitas 2 seleções das imagens.
E se o padrão de verde detectado para cada espécie poderia ser validado com os dados que a gente tinha de chão. Então, para saber se o que a câmera estava vendo era realmente o que estava acontecendo, foram validados esses dados com os dados que a gente já tinha da fenologia que é feita no solo, lá naquela área, já há algum tempo. Então, a área de estudo é o Cerrado Senso Stricto, é uma vegetação de savana, e a savana ela é caracterizada justamente por ter a coexistência de gramíneas e do componente tanto herbáceo como do componente arbóreo, e o dossel dela é descontínuo. O clima do local é o CWA, então existe uma estação úmida que vai, ou melhor, existe uma estação seca que vai de abril até setembro e uma estação úmida que vai de outubro até março. A câmera ela está instalada numa câmera de 18 metros e ela faz imagens diárias no formato JPEG. São 5 imagens por hora que começam às 6 horas da manhã e acabam às 6 horas da tarde. Aqui é uma foto, uma imagem de satélite da área. E aqui, como eu já mostrei anteriormente, é a torre fenológica com a câmera lá no topo. Como esse foi um primeiro estudo numa área tropical, foi feita a validação dos dados da câmera usando os dados do solo. Então, como nessa área já é feita a fenologia no solo, foram pegos dados para o ano de estudo, que foi o ano de 2011. E aqui a gente tem um fenograma do brotamento foliar. Tem toda a linha verde mais clara e contínua, a data de início, que as plantas que começam o brotamento, então é a data de início, e a linha pontilhada é o pico. Então, nós sabemos, através dos dados de solo, que o cerrado tende a brotar a partir de setembro. É na transição da estação seca para a estação úmida. E que o pico do brotamento foliar normalmente está localizado em setembro ou, às vezes, um pouco deslocado para outubro. Mas, nesse caso, nesse ano, foi em setembro. Então, aqui tem alguns resultados. Como eu falei, foram selecionadas partes das imagens, tanto da comunidade como de algumas espécies. E os primeiros 3 gráficos aqui de cima são com partes da comunidade. E, no período que a gente estudou, apesar da fenologia do chão a gente fazer para o ano inteiro, a fenologia da câmera, nesse caso, a gente pegou só o período relacionado à estação de crescimento, que seria de agosto até outubro. Então, a gente analisou as imagens de agosto até outubro, e para as áreas da comunidade, não foi possível ver uma diferença significativa no verde. Por exemplo, aqui nesses gráficos, é um gráfico 3D, mas ele quer dizer isso. Se o verde... Aqui são os dias do ano, nesse eixo aqui. E a partir do momento que o verde vai aumentando, a gente vai deixando de ficar vermelho e vai ficando mais verde. Como está aqui na escala, são os valores do verde. Então, nesses 3 gráficos de cima, a gente não nota uma mudança muito grande no verde ao longo do período. Porém, as espécies que a gente selecionou das imagens para trabalhar, que são essas aqui, elas mostraram diferentes padrões de aumento do verde. Por exemplo, essa aqui, que é uma aspidosperma, o verde aumentou mais no final do período. O carioca também foi diferente. Uma Myrsa guianensis, que é uma mirtácea, ela teve um declínio do verde ao longo do período. Enfim, as espécies, essas seis espécies que foram selecionadas na imagem, elas apresentaram padrões diferentes de verde ao longo desse período. Quando nós vimos esses padrões diferentes de verde, no início não foi possível entender exatamente o que estava acontecendo, porque a gente não sabia quais eram as espécies que se tratavam aqueles padrões. Quando foram identificadas essas espécies, a gente pôde ver que esses padrões eles podiam estar relacionados ao grupo funcional que cada espécie estava relacionado. Por exemplo, essa espécie aqui, que é um carioca, ela teve um aumento do verde exatamente durante a estação de crescimento. E o carioca ele é uma espécie decídua, né? Ele vai perder as folhas na estação seca e vai voltar a brotar na estação úmida ou na transição. E aqui é o dado do solo. Isso aqui é um histograma circular.
é um histograma, mostram os dados circulares da fenologia distribuídos, e esse aqui são os dados de brotamento do carioca. Ele só brota nessa época do ano, exatamente na estação de crescimento que a gente registrou com a câmera. Essa outra espécie aqui teve um padrão diferente. O verde praticamente não mudou ao longo da estação de crescimento. E ele corresponde a uma espécie sempre verde, que é a Micônia rubiginosa, que, se a gente for ver os dados do solo, ela brota praticamente o ano inteiro. Então, foi possível diferenciar grupos funcionais através dos padrões de cores das espécies. E a gente concluiu nesse trabalho que as imagens digitais elas são adequadas para monitorar uma vegetação de cerrado que tem alta diversidade. Mesmo que a comunidade não tenha mostrado diferença, a gente sabe que o período de estudo foi pequeno, foram só 2 meses praticamente, mas foi possível detectar grupos funcionais diferentes entre as espécies, né? Porque algumas espécies elas vão ter mudanças mais bruscas nesse período pequeno. E foi possível validar os dados da câmera com os dados do solo nesse trabalho. Então, para concluir, eu coloquei aqui, no final desses slides, alguns outros resultados e algumas extensões que esse projeto eFenology tem tomado lá no laboratório de fenologia. Então, aqui, a gente já tem um dado maior, são 2 anos de dados que temos aqui para a comunidade, e é possível ver como o verde muda ao longo do ano, mesmo ele não tendo mudado naquele pequeno espaço de tempo que eu mostrei no trabalho anterior. Então, em um ano, o verde, a barra cinza é a estação seca. Então, a gente pode ver que o verde ele aumenta exatamente na transição entre a estação seca e a estação úmida. Ele vai ter um pico, que está mais ou menos em setembro e outubro, e ele vai voltar a cair e volta aos menores valores na estação seca seguinte. Esse é o canal vermelho, e ele faz... Ele não faz exatamente o contrário, mas ele vai ter um pico também, um pouco antes da estação do pico do verde, e ele vai aumentar um pouco mais durante a estação seca, que é quando está acontecendo a senescência das folhas. E aqui é só um outro resultado de uma espécie, da Aspidosperma tomentosum, que é uma espécie decídua, por exemplo, ao longo de 2 anos, ao longo de 2 anos e meio. E só para vocês notarem como existe uma mudança brusca, dentro da estação seca ainda, o verde ela perde praticamente todas as folhas, né, a Aspidosperma, e o verde ele vai para um valor bem baixo, e ele volta então a subir na estação úmida, quando ela começa a rebrotar. E com o canal vermelho, a gente vê, na verdade, um pouco mais de aumento do vermelho durante a estação seca. Ah, tá. Tinha pulado. Aqui é uma espécie sempre verde e é possível ver como é diferente o padrão em relação a uma decídua, né? Aqui a decídua, as quedas são bem bruscas do verde, e aqui na sempre verde não. O verde ele quase não muda, né? Ele tem pequenas oscilações ao longo do ano, justamente porque existe uma outra estratégia de produção de folhas. Ela pode, às vezes a espécie sempre verde, ela pode perder a folha, mas ao mesmo tempo ela já está produzindo uma nova, e ela nunca fica sem folhas durante o ano. Então, para concluir, o nosso projeto atualmente ele conta com ele contaria com 7 câmeras em 7 torres fenológicas espalhadas por aí. Hoje a gente tem 6 câmeras instaladas, 2 estão em áreas de cerrado. Na verdade, uma fica... É um cerrado senso estricto, esse de Tirapina que eu falei. Existe um outro cerrado, que também é um cerrado senso estricto, que fica numa outra cidade, que fica em Santa Rita do Passa Quatro. É um cerrado chamado Cerrado Pé de Gigante. É uma área bem grande de cerrado, que fica lá no interior de São Paulo. Uma outra área é um campo cerrado, é uma outra fitofisionomia do cerrado, onde existe mais um extrato herbáceo e alguns arbustos. É um pouco diferente do senso estricto, que também está sendo monitorado e também fica em Tirapina. Existe uma câmera na Serra do Cipó, em Minas Gerais,
que monitora campos rupestres. E existem outras 2 câmeras. Uma fica na Floresta Atlântica, como eu já falei, no núcleo Santa Virgínia, em São Paulo. E uma outra fica na Caatinga, também numa torre, lá em Petrolina. E ela é monitorada, ela foi instalada pelo pessoal da Embrapa. E a gente participa com eles nesse projeto, então a gente também tem acesso a esses dados. E a ideia aqui é qual? Ter o monitoramento dessas trocas foliares ao longo de um gradiente de sazonalidade. Desde a Caatinga, que seria o nosso extremo da sazonalidade, até a Mata Atlântica, que seria considerada, né, uma floresta sempre verde, quase nada sazonal. Aqui são as imagens de algumas câmeras. Essa aqui é a câmera da Caatinga, que fica lá em Petrolina. Essa é uma câmera que fica no Campo Cerrado, em Itirapina. Essa aqui é a câmera que fica num campo rupestre, lá em Minas Gerais, na Serra do Cipó. E essas 3 câmeras aqui são as câmeras hemisféricas, que ficam em torres mais altas. Aqui no Cerrado em Itirapina, que eu já mostrei. Esse é o Cerrado Pé de Gigante, que fica também em São Paulo. E esse aqui é numa Mata Atlântica. Então, a ideia qual é? É observar a fenologia de diferentes escalas. Começando do solo, que é o que a gente já tem, e já tem sido feito, com as câmeras, que também está acontecendo, até chegar no satélite. Né? Dentro da nossa equipe também existem pesquisadores que trabalham com imagens de satélite. E a ideia é ir além e pegar uma outra escala que fica dentro disso, que é usar os drones, que são esses aviões não tripulados, que estão começando a ser bastante usados atualmente. E aqui é a nossa equipe do Ephenology, algumas pessoas da equipe, e são os responsáveis por estar aprendendo a pilotar esse drone. Eles estão fazendo um curso, e esse é o equipamento que o projeto já adquiriu. Ele é fabricado por uma empresa que fica lá perto de Rio Claro, fica em São Carlos. E esse drone ele vai voar, a princípio, na Serra do Cipó, que é a área que é permitida até agora voar. E ele também vai coletar imagens dessas áreas. Ele tem uma resolução muito boa, de mais ou menos uns 40 centímetros a resolução dessas imagens. E vamos ter pelo menos 4 escalas para a fenologia, que é o solo, a câmera, o drone e o satélite. Então, para encerrar, a fenologia remota próxima ela é uma grande oportunidade para a gente ter dados confiáveis e comparáveis das trocas foliares nos ambientes tropicais. E essa chegada de novas tecnologias, seguido, então, as tecnologias junto com o science, né, com o avanço do science e com essa multidisciplinaridade entre os biólogos e o pessoal das ciências computacionais, elas estão mudando o cenário do estudo em ecologia vegetal. Bom, esse é o Laboratório de Fenologia. Aqui está o meu e-mail para contato. E, bom, eu queria agradecer a atenção de todos e muito obrigada. Muito obrigado pela explanação. Enquanto tu estavas falando, eu estava comentando com a professora Birgit que o tema da palestra não poderia ter sido mais apropriado para o público que nós temos aqui, que está contemplando a área da biologia e a área da engenharia de uma forma bastante interessante. Eu vou convidar a professora Birgit para que se faça presente aqui em cima, o professor Rafael também, por favor. Vou quebrar o protocolo, eu vou te convidar para subir. Tá? A gente vai fazer algumas considerações, a professora Birgit vai conduzir o debate. Vai ficar à vontade para que cada um dos membros aqui faça algumas considerações. Tem algumas perguntas para fazer para a Bruna depois. Foi uma palestra excelente que mostrou claramente que quando se fala de fenologia, se pensa só na biologia, né? E o que tu nos apresentou aqui é justamente
como é possível e deve se trabalhar de forma, eu não chamaria de multidisciplinar, eu chamaria de interdisciplinar. Porque, com certeza, como tu falaste, profissionais da equipe de vocês são na área da computação, mas entendem da biologia. Então, mas não o suficiente para poder elaborar projetos de programas computacionais que atendem exatamente o que vocês precisam. Então, essa linguagem de duas áreas diferentes e, no fim, falando a mesma língua, eu chamo de interdisciplinaridade. Então, excelente exemplo como pode-se trabalhar de interdisciplinar. Acredito eu que não só apenas profissionais da área de computação, como de biólogos, fazem parte da equipe de vocês, né? Acho que ficou bem claro com a tua apresentação. E foi bem colocado, colega, que abriu os lentes, né? Porque ia do chão e, no fim, com toda essa tecnologia, como tu falou inicialmente, simples, considero simples porque são câmeras. Hoje em dia facilita muito, porque eu me lembro antigamente, o professor Jairo com certeza também, dos câmera trap, né? Quando existia essas antigas câmeras, que a gente tinha de ir em seguida trocar o filme, revelar, e no fim ver boi, ver nada nas fotos e gastava uma fortuna. Hoje em dia, com as câmeras digitais, já facilitou bastante. Eu queria te provocar um pouquinho, porque a tecnologia é ótima, né? Como tu concluiu na tua apresentação, assim, que abre novos horizontes na área de ecologia vegetal, mas o trabalho que vocês publicaram, por acaso eu já li antes da tua apresentação, então eu tenho um pouquinho mais de informações, mas o que me chamou a atenção do trabalho que vocês publicaram é que, no fim, ao nível de populações por espécies que vocês estudaram, se confirmaram com um high-tech, né, com muito mais trabalho, muito mais investimento também, né, com a instalação das torres, tudo, com a elaboração ou a criação de novos programas, com também muito mão de obra. Posso só imaginar, analisar todos esses dados, mesmo com o uso de software. Mas o que me chamou a atenção é que os dados se confirmaram. Os resultados em relação ao brotamento das folhas obtidos com as torres e as câmaras coincidiram exatamente com o que se observou da velha maneira no chão, no solo. Então, queria te provocar um pouquinho e comentar um pouquinho sobre isso. Bom, na verdade era o que a gente queria também. A gente queria que eles fossem parecidos para não achar que uma coisa, o solo está falando uma coisa e a câmera está falando outra. Então, é mais ou menos para ver se eles são consistentes, se a câmera tinha dados consistentes para a gente interpretar a fenologia. Mas, na verdade, o trabalho da fenologia das câmeras ele vai além disso. Esse trabalho ele é só um protocolo e é só o início para uma instalação de uma câmera. Porque, na verdade, a ideia de usar as câmeras é justamente buscar os desencadeadores da fenologia e tentar entender mais processos do ecossistema. Então, aqui, esse projeto, esse artigo que foi publicado, ele é bem inicial e tu falou antes da questão do investimento e do tempo. E, realmente, assim, quem sabe o investimento... A torre já estava lá, né? Sobre a torre, ela já existia. E, normalmente, a gente usa já torres que já estão instaladas nos locais, já estão construídas, porque o projeto não prevê construir torres, né? Seria demais. Mas, realmente,
existe um investimento do tempo, primeiro, para aprender a mexer nessas câmeras. Essas câmeras que a gente usa aqui de lente hemisférica, elas são alemãs, então elas são importadas. E elas são um pouco mais caras, mas hoje pode usar câmeras muito mais baratas. A gente usa, inclusive, câmeras trap, hoje, para monitorar a fenologia. Tendo o time-lapse, né, tendo a função de time-lapse, qualquer câmera pode ser, ou melhor, pelo menos a maioria das câmeras podem ser utilizadas para fazer esse monitoramento. E nesse trabalho, sim, se confirmou o que a gente via no solo, mas com a câmera digital, a gente tem um dado diário. E isso faz toda a diferença, ter o dado diário. Porque com a fenologia do solo, a gente vai ter um dado por mês. Então, quando a gente faz lá o fenograma, tem um pontinho a cada mês. Quando coloca o dado da fenologia, a gente tem uma imensidão de pontos em um ano só. É claro que existe um ruído, porque existe um ruído da imagem, mas existe um detalhamento do que está acontecendo muito maior. E aí, a ideia é essa, ter todo esse detalhamento do que acontece e ter todos os dados, todas as variáveis de clima também diariamente. Então, no fim, a gente pode plotar esses dados como todos os dados da câmera, né, todas as cores da câmera, com todos os dados diários de clima e ver exatamente o que está acontecendo e correlacionar exatamente. Será que quando o verde começou a subir foi quando a temperatura começou a subir? Ou foi quando o fotoperíodo mudou? Ou será que foi a chuva que caiu naquele dia? Ou, sei lá, 30 dias antes? Ou 60... Então, existe esse refinamento, que é exatamente isso que a gente busca, que está buscando, né, para tirar dessa informação das plantas, para ter esses desencadeadores mesmo. Exatamente nisso eu queria chegar, né? Porque isso nós temos o grande problema quando não se trabalha com dados em curto período. Sempre como tu comentou, a gente tem um único dado, mas no fim qual é até que ponto pode confiar naquele uma observação por um mês, ou seja, 15 dias. Né? Uma outra coisa, e depois já vou passar para o meu colega aqui, eu arranquei o microfone dele da mão, queria destacar da tua colocação durante a tua palestra, é a importância de estudos ao longo prazo, que englobam não apenas um único ano, justamente porque o clima de um ano é diferente do outro. Nós temos anos onde chove mais, anos que são mais secos, justamente nessa área, no Cerrado. Isso influencia muito. Então, infelizmente, só queria destacar, tem essa necessidade, né, de uma continuidade, mesmo na mesma área, de estudos, e infelizmente os órgãos de fomentos não entendem isso, né? E submete um projeto, dura 2 anos, depois tu quer continuar justificando a necessidade para realmente ter se cristalizar um padrão, porque eu vi claramente nos teus gráficos que tu apresentou, durante 3 anos já se deu mais ou menos um padrão, mas viu também uma boa diferença de um ano para o outro em relação à quantidade de verdes. Às vezes tem anos mais verdes e anos menos verdes. E só queria comentar isso, que a maioria das instituições de fomentos externos não nos permitem de dar continuidade, né? É uma grande dificuldade, né? Isso acontece. Hoje, no Brasil, eu acho que existem 2 séries longas assim, de fenologia, que é a da Amazônia, que, inclusive porque a Patrícia também, ela tem acesso a esses dados, que deve ter, não sei, 40 anos de dados, é um dos maiores, e tem a nossa série do Cerrado, que tem 10 anos já. É difícil ter outros locais que tenham uma série que continue, porque normalmente ela começa num mestrado e acaba em 2 anos, ou começa no doutorado e chega a 3 anos, mas acaba. Então, tu consegue ter informações fenológicas, mas um padrão, entender o que está acontecendo, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, por exemplo, tu não consegue ver com tão pouco tempo.
as séries na Europa, por exemplo, eles têm séries gigantescas, né? 40 anos, 100 anos, enfim, de observações que são feitas porque a comunidade aprendeu a fazer também, né? Hoje a gente acha que é só o pesquisador que faz a fenologia, mas em outros locais, como na Europa, existe essa introdução da própria população nisso. Então, eles possuem calendários fenológicos lá, onde as pessoas estão na rua, às vezes ela tem a árvore lá que eles monitoram, ela monitora, ela manda o dado que ela vê todo ano, e esse calendário vai sendo alimentado, e por isso eles ficam com séries gigantes e que podem ser usadas, então, para esses estudos de mudanças climáticas. E, bom, é isso. E falou exatamente, só em 3 anos a gente já viu como o padrão muda, né? E pode ter sido, sei lá, um ano atípico, como aconteceu nesse último ano, que teve uma seca muito grande no verão, mas é exatamente isso que a gente vai entendendo com as séries maiores. Bom, Bruna, primeiro te parabenizar pela explanação. Eu queria te fazer uma pergunta. Não sei se vocês estão discutindo isso, a respeito do estado de São Paulo, onde vocês estão. Vocês estão passando por um problema de água. Né? E quando você está trabalhando com vegetação, e principalmente a questão da fenologia vegetativa, que foge um pouco a questões fisiológicas da planta no seu sentido só reprodutivo, entra um aspecto mais fisiológico, no sentido que a gente pode uma aplicação de emissões de uma série de substâncias para a atmosfera, e que, não sei se alguém acompanhou, que está muito ligado a aspectos de precipitação. Tá? E não sei se vocês discutem, ou se já estão pensando, se a aplicação dessa tecnologia em algum mecanismo de gestão ou de mapeamento, se realmente é possível essa questão do que foi noticiado, né, de que o problema da seca é por falta de chuva ou por falta de árvore. Essa é uma questão, porque me preocupou um pouco a notícia da forma como foi veiculada nos meios de comunicação, principalmente no sentido de São Paulo, né, que tá faltando água por causa da falta de chuva, e está faltando chuva porque as árvores estão emitindo poucas substâncias, né? Tem aí o isopreno, outras substâncias que acabam formando nuvens e ajudam na precipitação e assim por diante. Então, dentro dessa questão, né, como é que vocês avaliam a aplicação dessas novas tecnologias nesse modelo de gestão pelo menos eu enxergo uma ótima ferramenta de mapear não somente essa questão, né, porque eu fiquei preocupado da forma como a notícia foi colocada no meio de comunicação. Está faltando chuva ou está faltando árvore? Bom, ótimo ponto de vista. Na verdade, a gente não pensa exatamente por isso, né? Exatamente com esse enfoque de gestão, nem nada. Mas, e em São Paulo, eu não sei se exatamente a falta de árvore que ocasionou o problema da falta de água. Né? Existe toda a questão da má gestão, enfim, dos recursos, mas faz sentido sim, porque se a gente for pensar, por exemplo, na floresta amazônica, que praticamente toda a chuva que a floresta produz vem da evapotranspiração das árvores. Então, é lógico que se não tiver Amazônia, a gente praticamente não tem mais chuva aqui no sul, no sudeste. Né? Então, é exatamente esse o ponto que também eu queria chegar na palestra, de entender como as comunidades vegetais, como as florestas, elas influenciam nos ciclos biogeoquímicos, nas propriedades da biosfera. E se dá conta disso mesmo, né? As plantas, as folhas, elas são responsáveis por todas as trocas gasosas que estão acontecendo entre comunidade e atmosfera. Então, exatamente nesse enfoque a gente ainda não chegou, mas isso também vem de encontro com as questões de mudanças climáticas, né? Todas essas informações que a gente tira, elas podem ser alimentadas nesses modelos e prever o que pode acontecer. O Cerrado é um exemplo legal porque eu fico pensando que se diminui a chuva, diminui a produtividade, né? Porque mesmo se a chuva ela não é um gatilho para começar o brotamento, mas provavelmente ela modela a produtividade da vegetação. Então, se a gente tem menos produtividade, a gente tem menos absorção de carbono, por exemplo, né?
E isso tudo está influenciando e, enfim, hoje o nosso projeto ele não foca exatamente nisso, mas é uma questão que provavelmente vai entrar, né, principalmente com os trabalhos futuros de mudanças climáticas. Por enquanto, todo mundo só está trabalhando ao nível de ecossistemas naturais, não? E eu acho nessa ferramenta que tu apresentou e que já faz um tempo que estão trabalhando com isso, uma excelente aplicação nas cidades, em questão de arborização e conforto térmico, que poderia ser também uma ferramenta muito boa para avaliar as cidades, né, em relação a como é que está a arborização, que automaticamente vai influenciar, obviamente todo mundo sabe, quanto mais arborizado, quanto mais vegetação, mais termoconforto tem, né? E hoje em dia a tendência é asfaltar tudo e pouca arborização. Então, estava agora pensando que seria muito interessante também de não apenas trabalhar em áreas naturais, ecossistemas naturais, como também aplicar essa tecnologia que é até bem mais fácil, porque temos vários torres, antenas, os postes, antenas de celulares, etc., de monitorar também e avaliar e ter uma ferramenta concreta e resultados concretos para a gestão da arborização da cidade para os políticos, né? Então, me deu agora na cabeça... Tem trabalhos desenvolvidos que as chamadas ilhas de calor são as cidades, né? Elas absorvem muito mais calor e as temperaturas seriam diferentes de áreas rurais, por exemplo. E teve um trabalho de uma das meninas que fez um trabalho de ilha de calor na cidade de Campinas e, além de câmeras, na verdade, podem ser distribuídos por toda a cidade os sensores de temperatura, umidade, enfim, e são resultados bem legais mesmo. Parabéns, Bruno, pela sua explanação, mas ficou algumas dúvidas com relação... Eu trabalho com sensoramento remoto, não entendo nada de fenologia, mas por que vocês não trabalham com sensores que nós temos hoje no mercado, hiperespectrais, que operem em 240 bandas ou mais? Esse é um questionamento. E o segundo, por que vocês não trabalham na faixa do infravermelho, é onde que a assinatura espectral da folha é mais expressiva? E poderia aí se trabalhar, inclusive, com a questão de espécies, estresse hídrico e assim por diante. Então, na sua apresentação, isso não ficou assim pontuado de forma clara. Então, talvez os alunos fiquem com alguma dúvida nesse sentido. Ok? Bom, na verdade, a gente já trabalha com sensores hiperespectrais e já trabalha. Na verdade, as câmeras a gente começou com as câmeras, instalando as câmeras, e essas câmeras elas só têm o formato RGB. Existem até algumas câmeras com infravermelho, mas não foram utilizadas. E se resolveu, então, explorar ainda mais isso, porque, realmente, nos 3 canais de cor que eu mostrei, no vermelho, no verde e no azul, a gente tem um pouco de informação, mas tem muita informação ainda depois, que vai no infravermelho próximo, enfim. E hoje, o novo projeto, existe uma segunda versão do Efenology, né? O primeiro acabou, iniciou o segundo, e tanto no avião como em torres, a gente vai instalar câmeras hiperespectrais, e aí a gente vai ter um monte de banda para analisar. Não vai ser exatamente eu, mas existem outros colegas dentro do projeto que vão começar a explorar exatamente isso, tanto para essa questão da assinatura espectral, ou para ter mais respostas ecofisiológicas das plantas, principalmente com estresse hídrico, que pode ser visto em outras bandas, principalmente, e mesmo o crescimento foliar, que a gente consegue ver no infravermelho.
e ver algumas depressões depois do espectro para ver questão de estresse hídrico. Então, essa parte também já está sendo desenvolvida no projeto, justamente porque avançou, né? A Câmara iniciou, ela é um dado legal base, mas o processo, na verdade, o projeto avançou e hoje a gente vai continuar usando também dados hiperespectrais. Alguém da equipe está trabalhando com a questão de estresse por alumínio ou por outros metais que tem no Cerrado nessas análises? Foi pensado ou tem alguém que está trabalhando nessa linha, Bruna? Então, tem uma das meninas que vai fazer o doutorado, ela vai coletar alguns atributos no solo. Ela vai trabalhar com imagens hiperespectrais, mas vai coletar. Exatamente quais atributos funcionais, eu não sei qual, ela não decidiu quais. Mas, exatamente com a questão do alumínio, não. Já teve um trabalho lá, que a professora Patrícia orientou, sobre os efeitos do alumínio que ele poderia ter nas plantas do Cerrado. A gente sabe que existe um efeito do alumínio, mas exatamente como ele atua na planta ainda não se sabe. Certo. E nessa tese de doutorado também não ficou claro ainda como que ele atua. Não é uma questão pontual essa, vamos descobrir o problema do alumínio, mas vão ser coletados dados de solo, dados de nutrientes foliares, enfim, para estar sendo relacionado com as outras bandas do hiperespectral. Eu estou pensando aqui que, na verdade, como tu bem colocaste, o alumínio é um elemento restritivo de uma série de plantas no Cerrado. As que estão bem desenvolvidas, certamente elas têm um grau de tolerância maior ou menor ao alumínio. Já que vocês têm essas câmeras instaladas e elas fotografam durante o ano todo, de repente selecionar as espécies que têm uma maior tolerância ou aquelas que não têm para ver a quantidade de alumínio, já que ele vai, com um sensor hiperespectral, tu vai pegar a concentração de alumínio. E eu estava pensando, pegando um gancho na ideia da professora Birgit, claro, né, a gente quando não trabalha sempre fica dando pitacos, né? Mas que provoca, é uma coisa bem interessante. Para nós que temos as áreas de mineração aqui e a gente fazer monitoramento de área minerada, poderia utilizar essa tecnologia justamente para ver em que nível ou qual a planta que absorve mais, que é mais tolerante ou que tem até hiperacumuladora, porque as folhas delas vão dar essa resposta, e poderia estar fazendo esse monitoramento para ver, então, em que momento que uma área pode ser considerada recuperada, a partir do momento que a planta já está tolerando ou não está translocando esses elementos para as folhas, para pastagens, até para a parte alimentar. Isso é algo bastante interessante, porque tu junta essas duas possibilidades. E eu ainda vou um pouco mais ainda, porque instalando essas câmeras em locais que tu tens ideia da ocorrência de certos minerais, tu pode fazer monitoramento para ver se há alguma resposta da planta como indicadora de mineralização. Então, talvez isso sejam alguns argumentos que possam atrair mais investidores que possam estar financiando os trabalhos de vocês. E gostaria, sim, de manter o contato, porque isso é uma coisa que muito me interessa, porque se faz isso com imagem de satélite, não se faz ainda com essas câmeras espectrais, mas ela vai te dar um resultado muito mais próximo da realidade, porque tu está a 5 ou 6 metros do solo. Só guarda isso como uma possibilidade que eu acho que vocês atraem mais investidores para o grupo de trabalho. Anotado. Pessoal, então, em nome da comissão organizadora, eu agradeço a palestrante Bruna Costa Alberton, aos palestrantes que comporam a mesa. Boa noite a todos e obrigada.